Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo. Amado, queridos irmãos, em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Deus, nosso Pai, por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade de ainda estarmos neste corpo físico, neste planeta Terra, nesta encarnação terrena, junto à nossa família, participando deste grupo, a Semente de Luz. Dando prosseguimento ao nosso estudo Semente de Luz, nós já falamos do Deus verdadeiro, falamos de Jesus, o Cristo Redentor, o que é espírito das colônias espirituais, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que podemos fazer, o que não podemos fazer. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito questionável pelas religiões chamadas cristãs. A minha maneira de entender, através dos meus conhecimentos, dos meus estudos, a reencarnação é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. Porque sem a reencarnação, pelos meus conhecimentos da humanidade, Jesus e Deus ficaria sozinho no céu. Não tem condição, não tem lógica. A doutrina verdadeira é a fé raciocinante, aquela que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Hoje nós vamos falar deste assunto sobre reencarnação. No século XVIII, 1857, o professor Hipólito Denizade Rivaio, alcunho Allan Kardec, editou pela primeira vez, em 18 de abril de 1857, o livro dos Espíritos, a terceira revelação. A minha maneira de entender, nós do Caminho do Amor entendemos assim. É o segundo Consolador prometido por Jesus. Kardec, as religiões tradicionais chamadas cristãs, que são anti-reencarnacionistas, não acreditam na reencarnação, afirma que Kardec, ou a doutrina dos espíritos, foi criada por Kardec, que Kardec inventou a reencarnação. E confirma a frase que está escrito lá no seu túmulo, lá na cidade de Lyon, na França. Nascer, morrer, renascer ainda. É a lei universal. Kardec não inventou a doutrina espírita, ele codificou.
através das manifestações dos espíritos, através dos médios, porque Kardec não era médium, ele era um escritor. Kardec não era religioso, era cético, ele era um cientista. E essa frase, nascer, morrer, renascer ainda, foi escrita pela primeira vez no livro quando Kardec tinha 5 anos. Não é a frase dele. Se você entrar na internet, você que gosta de pesquisar, estudar, na história da rainha Teodora, que era uma princesa, uma rainha, esposa do Constantino, imperador romano, no ano 540. Ela pediu ao rei e ele obrigou. Não foi por prazer, não foi obrigado. Os bispos católico, apostólico, romano, tirar da Bíblia os ensinamentos da reencarnação. Só que tem uma coisa. A reencarnação, todas as religiões do mundo, desde o começo da humanidade, sempre houve, todas as religiões pregaram, ensinaram e acreditavam na reencarnação. Só que com outro nome. É transmigração. A mutação em outras vidas. Por que a rainha Teodora ordenou que a Igreja Católica tirasse dos ensinamentos bíblicos a reencarnação? Porque ela que compôs a Bíblia. A Bíblia é uma coletânea de livros, 66 livros é o livro a Bíblia tradicional. Sempre esqueço o nome. Bíblia quer dizer, é o diminutivo da palavra biblioteca. Não quer dizer Bíblia sagrado. Nada melhor para conhecer a história da humanidade, senão a Bíblia, né? Que é o livro que conta a história das religiões do mundo, a mais antiga. Vamos lá no Egito, uma das nações mais antigas do mundo. Eles pregavam a reencarnação com o nome de transmutação. O povo hebreu tradicionais pregava a reencarnação, acreditar na transmigração da. Se você for no livro de Jó, Jó tinha certeza do retorno, que ia retornar a viver. E no livro está escrito que Deus não só devolveu a ele a riqueza que fora tomada dele, mas os 12 filhos que morreram. Como é que Deus ia devolver os 12 filhos, senão através da reencarnação? As religiões mais antigas, o shintoísmo, o hinduísmo, mais de 4, 5 mil anos antes de Cristo, pegava e acreditava fielmente na reencarnação. Na China, o taoísmo, 450 anos antes de Cristo, pregava a reencarnação. Na Índia, onde começou o budismo,
600 anos antes de Cristo, pregava a reencarnação. Sócrates, todos os sábios do mundo, da China, do Japão, do Oriente, todos acreditavam na reencarnação e pregava. Não tinha dúvida. Jesus, vamos, nada melhor, porque é a igreja chamada cristã que não aceita a reencarnação. Jesus falou o tempo todo, Jesus pregou o tempo todo sobre a reencarnação. Quando os religiosos que eu persegui o tempo todo questionavam contra o não guardar o dia de sábado, Jesus questionou. Quando o sacerdote questionava sobre o jejum, ele questionou, ele criticou. Quando falavam da reencarnação, ele nunca criticou. Quando ele curou o jovem lunático, os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi os pais dele ou ele que pecou? Então Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais dele pecou. É uma prova contundente da reencarnação. Ele estava testificando que aquele garoto tinha vivido outras vidas. Quando Jesus discutia com o sacerdote, ele disse: se vocês continuar nesse erro, vocês morrerão eternamente. As prostitutas e os escribas entrarão primeiro do que vós no reino do céu. Jesus não disse que as prostitutas iam morrer primeiro que ele, ia entrar primeiro do que eles. Porque no Evangelho de João, Jesus fala: aquele que crer no Evangelho e obedecer e seguir os meus mandamentos, eu ressuscitarei no último dia para a vida eterna com Deus. Se você ressuscitar, desencarnar, ressuscitar no plano espiritual e ir para a vida com Deus, você não vai mais reencarnar, porque esse mundo é de prova e de expiação. Quando questionaram quem era ele, se ele era um profeta, se ele era alguma personalidade do passado que tinha retornado, ele não questionou. Como é que ele ia ser um profeta, ia ser alguma personalidade do passado, algum patriarca, se não houvesse a reencarnação? Ele não reclamou, não reclamou. Mas ele disse: bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Presta bem atenção. Para aquele que quer entender, para você que quer entender, que quer compreender, para você que não é preconceituoso, que é dogmático, porque o dogmático é aquele que Jesus disse: é cego dirigindo o cego. Ele disse: aquele que quer compreender. João Batista é o Elias reencarnado. Hoje na internet tem muitas histórias de criança no começo da vida, 3, 4, 2 anos, tem a memória da outra vida que ele viveu. Pessoas que trazem marcas, cicatrizes de uma outra vida. Existe hoje vários livros de EQM, experiência quase morte. É uma prova sobre a reencarnação. Eu tenho na minha família prova. O meu pai, quando desencarnou, eu acordava de manhã, ele estava sentado na beira da minha cama e conversava comigo. Um dia eu fui arrebatado no espírito, né?
que eu sempre esqueço o nome. Que quando a gente dorme, a gente liberta, sai do corpo. E fui no plano espiritual, na colônia espiritual onde ele estava. Assisti a sua despedida daquela colônia porque ele ia retornar à carne. E ouvi ele dizer à minha mãe que ela não ia mais ver ele, que ele não poderia mais encontrar com ela porque ele ia reencarnar. Ia estar em outro corpo e ela não ia reconhecer mais ele. De fato, minha mãe, não conheceu porque ela ficou deficiente visual. Algum tempo depois, ele reencarnou na minha família como meu sobrinho. Se você quiser ter uma ideia, mais ou menos quiser pesquisar, entra na internet. Eu uso esse filme, tem um filme na internet de uma desenhista arquiteta americana. Ela não é escritora, ela escreveu a biografia dela, porque ela tinha reflexos de uma outra vida. E ela então foi procurar e encontrou essa família. E ela escreve o livro. Entra na internet e assiste o filme dela. Depois que você assistir o filme dela, no final do filme tem o site dela. Entra no site para você assistir o depoimento do vigário, do sacerdote da Igreja Católica, do juiz de paz, do cartório, do delegado, da testemunha que ajudaram ela a procurar a família no passado. O filme chama Minha Vida na Outra Vida. Se você mesmo tiver dúvida, se você quiser conhecer mais, entra. Escreva aí na nossa programação. Assiste todos os 5 não. Essa será 9. O número 9. O que é Espírito, o que é Deus, o que é Jesus, o que o Espírito pode fazer, o que não pode fazer, de onde viemos, para onde vamos. Venha, vamos estudar conosco. Nós pregamos, ensinamos a semente de luz, levamos para o mundo inteiro, porque nós temos prova, é o único ensinamento que pode trazer paz para a humanidade, a unificação da humanidade, coisa que a religião nunca fez e nunca vai fazer, porque é preconceituosa e dogmática. Só o Evangelho de Jesus pode trazer paz ao mundo. Tenha certeza disso, meu irmão. O próprio Jesus diz que sem este ensinamento, a humanidade, não vai a lugar nenhum. No final do livro do Apocalipse, Jesus profetiza que no último dia as igrejas fecharão as portas. Porque o reino dividido não pode subsistir. O reino dividido é um reino de contenda. E Jesus, a última vontade dele é que nós uníssemos, fosse um só, com o mesmo pensamento, o mesmo Deus, o mesmo pastor, o mesmo Senhor, a mesma religião. Só o Evangelho pode fazer isso. O resto, meu irmão, é churumela de homem. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista missionário. Sou um administrador desse grupo. Convido a você a estar conosco, a juntar a nós. Aonde você estiver, faça um grupo, faça reunião, estuda, pesquisa. Deixa de seguir o homem, segue a Jesus. Jesus, o seu Evangelho. Paz em Cristo Jesus.